Letícia Vieira e hoje eu vim falar do filme Invocação do Mal, A Ordem do Demônio, que é o terceiro filme da franquia original de Invocação do Mal. Esse filme, ele já trazia algumas questões, né? Porque, assim, esse é o primeiro filme, né, da franquia original de Invocação do Mal que não é dirigido pelo James Wan. O argumento é dele, ele tá ali acreditado no roteiro, mas, enfim, ele não é diretor do filme. O filme é dirigido pelo Michael Chaves, que é o mesmo diretor de A Maldição da Chorona. O que não é exatamente uma coisa muito boa para se ter no currículo. Mas eu confesso que eu tava bem empolgada para saber o que ele ia fazer, né? Dessa vez, um filme, enfim, da franquia protagonista, né? Da saga Invocação do Mal. Seria algo com um pouco mais de liberdade criativa, eu acredito. E assim, eu sei que já teve muita gente falando por aí nas redes sociais que o filme não é legal, mas eu discordo. Eu acho que esse Invocação do Mal, ele é um filme divertido pra se ver. Ok, não é o melhor dentre os três filmes. Na verdade, é o filme mais fraco dos três, né, longas de Invocação do Mal. Eu acho que os outros dois primeiros filmes, né, eles têm uma cara muito própria, né? E eu acho que esse é o mais genérico dos três. É engraçado, porque eu realmente acho que a franquia Invocação do Mal, ela é realmente uma franquia popular. Ela não tenta ser a franquia mais diferenciada do universo, mas eu acho que ela é muito boa no que ela se propõe a fazer. E eu acho que os dois primeiros filmes, eles têm muito isso, sabe? Dessa linguagem que funciona, dessa linguagem que se comunica com todo mundo e que funciona. Nesse filme, eu acho que isso se perde um pouco. Não parece tanto, sabe, com os dois primeiros filmes de Invocação do Mal. Ao mesmo tempo que, assim, dá pra perceber que o Michael Chaves, ele não tá tentando emular a fórmula do James Wan, o que eu acho que é positivo. Ele tenta não fazer com que o filme tenha a mesma cara, sabe, de tudo que o James Wan fez antes. Eu acho que ele tenta dar uma característica própria e não necessariamente ele se sai da melhor forma possível, mas também ele não se sai mal, tá? Diferente de A Maldição da Chorona, que eu detesto, eu acho um filme podre. Eu acho que essa Invocação do Mal, ele é divertido, mas vamos lá. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o caso real que inspirou, né, esse terceiro filme da franquia. É óbvio que, assim, isso é um filme dos Warren, baseado na história dos Warren, e tudo que envolve o casal Warren, a gente sabe que tem polêmicas, mas eu nem vou ficar aqui falando das várias polêmicas que existem com relação a esse casal, porque tem uma live inteira só pra falar isso, então é só clicar aqui em cima. Mas assim, ignorando que existem muitas coisas, muitas questões com relação à veracidade dessa história, se diz que é uma história real e eu fiz um vídeo falando sobre isso e a gente tem de fato a história do David, que é esse menino, né, novo que tá ali com demônios dentro dele e enfim, e que na hora do vamos ver, um outro jovem vai lá e pede para esses demônios ficarem no corpo dele ao invés do corpo da criança. E a partir daí, a gente tem uma história sobrenatural e uma história de julgamento. Isso não é um spoiler, porque no trailer a gente já sabe mais ou menos disso, né? Que vai existir um jovem que, enfim, foi acusado de um assassinato e que ele alega que não foi culpa dele, ele estava possuído por demônios. Então, eu estava imaginando que o filme ia focar nisso aí. Só que, de fato, isso é só o motor para toda a trama ir se desenrolando. E eu acho que é aí onde a história talvez perca um pouco de força, porque ela vai inserindo outras histórias para culminar num ponto que, enfim, quando você assistir o filme você vai entender. E eu acho que tirar esse foco da história central meio que quebra um pouco, sabe, com a narrativa. Ao mesmo tempo, você fica mais ali com o casal Warren. E sejamos honestos que uma das melhores coisas de Invocação do Mal são
a Vera Farmiga e o Patrick Wilson. E, gente, vamos combinar, que presente que deram pros Warren colocar esses atores pra interpretá-los, assim, eles são mais bonitos e como são talentosos, né? Então, assim, a química deles é muito boa e é muito curioso, porque esse filme tem um quê, sabe, de romance, é uma grande história de amor e, nossa, muito mês dos namorados, sabe? Como é lindo o amor dos Warren. Chega a ser meio bizarro quando a gente sabe todas as histórias reais com relação a esses dois. Mas é bem bonita toda a história de amor entre eles. E eu acho que é isso. O filme foca demais, né, nessa relação entre os Warren e meio que esquece em alguns momentos o terror. É um filme que não te dá tanto susto como na maioria, porque Invocação do Mal é uma franquia que tem muito jump scare e é uma daquelas franquias que faz isso de forma bem feita. Eu sempre sei que eu vou me assustar, mas eu me assusto todas as vezes. E eu acho que, assim, usa esse recurso de forma interessante. Por mais que, em geral, né, o jump scare esteja meio banalizado atualmente, né, de tanto que a gente vê várias vezes. Mas esse filme, ele não faz tanto isso. Tem alguns jumpscares pontuais, tem uns momentos, assim, de tensão, mas eu não acho que a criação de tensão nesse filme é tão boa como nos anteriores. A gente fica, no primeiro e no segundo filme, sabe, acompanhando cada passo que aquele casal dá. Em alguns momentos, não dá nem pra respirar. E nesse filme a gente pode respirar à vontade, sabe? A gente vê as coisas e, tá, beleza. Então eu acho que a criação de tensão, ela não é tão boa como é nos filmes anteriores. Isso pode decepcionar um pouco. Dito isso, eu acho divertido e eu acho que o filme se sustenta muito nas interpretações da Vera Farmiga e do Patrick Wilson. Eles realmente possuem, né, uma dinâmica que é maravilhosa de assistir. E é isso, é muito bonita a forma como colocam o amor deles na tela. Mas, de fato, eu esperava mais medo, sabe? Mais criação de medo. E não sei se isso vai ser algo que a maioria do público vai sentir, mas, de fato, eu me senti um pouco mais desconectada da história do que aconteceu nas outras vezes. Ainda assim, esse filme é muito melhor do que, assim, os filmes ali das franquias adjacentes, digamos assim, né? Os filmes lá de Annabelle ou A Maldição da Chorona, A Freira. Então, assim, eu acho que ainda tá melhor do que a maioria que existe na franquia como um todo. Mas realmente é uma queda quando a gente pensa no que foi Invocação do Mal, Invocação do Mal 2. Mas é isso, eu acho que vale a pena assistir sim, principalmente pelo casal de protagonistas. Eu acho que ainda é divertido e é isso, mês dos namorados, grande casal. E caso você não tenha visto, vai lá ver o vídeo sobre o caso que inspirou esse filme. Apesar de ser muito rápida a forma como eles tratam, sabe, esse caso principal, é realmente só um mote para a história acontecer e isso me frustra um pouco. Eu realmente queria ter visto mais, sabe, do tribunal, do Army e de, enfim, todas as possibilidades ali. Eu tava realmente achando que ia ser um filme, sabe, de terror no meio do tribunal. Isso ia ser tudo e, óbvio, isso é a minha expectativa que foi frustrada. Então, talvez muita gente se frustre um pouco com isso, mas, de fato, o filme não se anula porque não tem tanto do tribunal, não deixa de ser uma história válida. Então fica a dica, eu acho que é um filme legal. Então comenta aí embaixo se você assistiu, se você gostou, o que é que você acha desse filme. Não esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E é isso. Tchau!